Redação da Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas, professora Maria da Conceição Borges, ela que está em São Miguel das Matas desde o ano de 1986, quando veio pela primeira vez na oportunidade, na inauguração do Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas. Em 89 já passou a ser professora daquela instituição, é formada em língua portuguesa pela UNEB, tem a pós-graduação também em leitura e produção de texto, e a nossa convidada está secretária de Assistência Social de São Miguel das Matas, e a nossa convidada para falar um pouco desse trabalho, para falar um pouco da vinda dela a São Miguel das Matas, naturalmente, desse processo de construção que nos engrandece muito, afinal de contas, muitos que vêm de São Miguel, de fora para São Miguel das Matas, quando ela mesmo nos colocou de, quando vem para trabalhar, tem se mostrado também uma pessoa miguelense, e ela é miguelense de coração. Um abraço, professora, obrigado pela atenção. Eu hoje digo que São Miguel é também minha terra, porque assim, eu morei em Santo Antônio durante alguns anos, mas assim, é aqui em São Miguel que eu me sinto acolhida, né? Que eu tenho um trabalho feito, que eu sou reconhecida. Então, a terra que acolhe a gente, que reconhece o trabalho da gente, é a nossa terra. É um momento assim muito especial, porque o nosso trabalho é parte da gente. E grande parte do que a gente se expressa pelo trabalho. Então, eu considero São Miguel minha terra. Foi aqui que construiu família, foi aqui que se ratificou também a tua vida profissional, tem se ratificado a cada dia, né? A cada dia ela tem se consolidado, né? É aqui que meu trabalho é reconhecido, né? Então, eu trabalhei em Santo Antônio, mas é aqui em São Miguel que eu tenho um trabalho reconhecido. Então, aqui é minha terra. Quando a professora olha para trás e olha um pouco daquela história do Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas, que é uma das escolas que, neste período, não parou por conta dessa parceria que existe entre a Prefeitura e também o governo do Estado, no que se refere a ceder alguns profissionais. Nós tivemos muitas paralisações em toda a região, embora ainda exista também em São Miguel das Matas profissionais que são terceirizados, mas a grande maioria daqueles que não são do Estado e prestam serviço na área de serviços gerais e outras áreas também são do município. É bom quando olha essa história, professora, quando você olha para trás um pouco e percebe que é parte dessa história, tu que esteves também diretora daquele colégio, gestora. Eu sempre digo que o Aldemiro é a minha segunda casa. As pessoas que estão ali são pessoas que eu tenho um extremo carinho, são colegas que têm uma ética profissional extrema, e isso faz com que a equipe cada vez mais fique mais forte. A direção da escola é uma direção comprometida e prima pelo trabalho coletivo. Então, eu considero o Aldemiro hoje uma referência na região. A professora foi a primeira gestora quando houve a avaliação para gestores, né? Um curso de formação específico para gestores aqui em São Miguel das Matas foi na tua gestão, não foi? Eu fiz as provas de certificação. Então, na época, eu, Miguel e Inês, nós passamos e ficamos na gestão. Aí, em outro momento, outras pessoas também passaram e estão na gestão. Mas, para mim, o mais importante de tudo é o compromisso de todos que passam por aquela escola. Então, a educação se faz com compromisso, gente, com comprometimento. Então, no Aldemiro, a gente tem uma equipe comprometida e isso faz a diferença. A gente tem um compromisso com a educação. Embora com essa crise de identidade que se perceba na educação pública brasileira, que é intencional de desconstruir aquilo que é nosso, aquilo que é público, né? Mas o CAVB tem mantido essa linha ainda viva, né? E a gente tem um problema muito sério, que é a questão da participação da família. Quando o jovem faz 16, 17 anos, a família parece que percebe como se ele fosse um mini adulto. E aí deixa de se comprometer, deixa de estar na escola, porque o próprio jovem acha que é mico, papai e mamãe estão na escola. Só que é um compromisso para a vida toda. Na hora que você tem um filho, ele não deixa de ser seu filho com 17 anos. Ele não deixa de ser seu filho com 16 anos. Ele não vai deixar de ser seu filho com 18 anos. O amor de pai e de mãe é para sempre. Então a educação também é para sempre. Então o grande problema hoje que a gente enfrenta talvez seja a ausência da família na escola. A professora está neste momento também secretária de Assistência Social de São Miguel das Matas. Falta também a presença popular, a participação popular na consolidação dessas políticas públicas na tua secretaria? Hoje eu tenho o prazer de contar com a parceria das associações comunitárias. Então, todos os conselheiros nossos têm um vínculo com a associação. São pessoas que têm uma ideia coletiva muito forte. Então, para nossa alegria, dentro da política pública de assistência, a gente tem uma parceria interessante com as associações. Então, eu agradeço muito a todas as associações, porque elas são nossas parceiras. Então, as decisões são coletivas. E isso, para mim, fortalece o nosso trabalho, fortalece a política pública de assistência. E o reconhecimento nosso, dentro da política pública de assistência, é maior, porque todas as decisões são discutidas em conselho, são votadas em conselho, e passa
pelo aval dos conselheiros. E que são membros de associação e levam essas decisões para as associações. Então a gente não está só no trabalho da gente. Professora, tem discutido muito o que é ação, o que é assistência, e nós falamos também sobre isso, só para entender um pouco para as pessoas que estão em casa, já que anteriormente, a secretaria era chamada Secretaria de Ação Social e hoje é assistência. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Olha, a ação social, ela se explica por uma demanda, por uma ação que pode ser feita por qualquer órgão, qualquer pessoa dentro do seu caminhar. Mas a assistência social, ela é uma política pública, com legislação própria, com exigências próprias, com resoluções. Existe a LOAS, é a Lei Orgânica de Assistência Social. Com uma estrutura de funcionários, de profissionais que Justamente. trabalham. Existe toda uma distribuição de que deve ter uma Secretaria de Assistência numa cidade como São Miguel, de 10 mil habitantes. Tem uma denominação que nós somos de porte 1, pequeno porte 1. Então existe toda uma construção legal da política de assistência. Quais são os profissionais que integram hoje a Secretaria de Assistência Social de São Miguel das Matas? Por ser de pequeno porte 1, nós temos o quê? Um assistente social, um psicólogo, nós temos orientadores sociais e nós temos coordenação de CRAS e nós temos o pessoal de apoio e os técnicos do Bolsa Família, do CAD Único, certo? Que desenvolve atividades diversas. Eles fazem o cadastramento, eles fazem atualização, eles fazem reuniões de condicionalidade, que é um problema. Muitas vezes a família esquece que atualizar o seu cadastro deve ser uma coisa contínua. Se eu mudei de endereço, se eu tenho mais um filho, eu tenho que estar no CRAS, eu tenho que atualizar meu cadastro, porque durante muito tempo as pessoas ligaram esse trabalho ao agente comunitário de saúde e não é a função dele. O agente comunitário de saúde tem outra função, que não é a atualização. Também sejam parceiros da Secretaria de Assistência Social, eles estão ligados à Secretaria de Saúde. Saúde, então o papel dele qual é? É a questão de peso, certo? É a questão de ver aquela pessoa que está gestante e encaminhar para a Secretaria de Saúde, porque vai ter o acompanhamento da gestação, certo? Mas condicionalidade, mas a questão de atualização cadastral, a questão de inclusão, uma família se forma, uma menina, ela se casa, tem um filho, ou se tem um companheiro, tem um filho, ela vai fazer um novo cadastro, é uma nova família. Então é o CRAS, é o pessoal técnico do CAD Único, não é o agente comunitário de saúde. O CRAS que funciona atualmente no centro da cidade. No centro da cidade, que tem técnico, que tem funcionamento de 8 às 5 da tarde, certo? 8 da manhã às 17. Não existe parada para almoço, a gente fez, não. Na verdade, existem pessoas, inclusive, que almoçam no CRAS, certo? Que são os meninos que vêm da zona rural para fazer o karatê, ou que vêm da zona rural. No contraturno, né? No contraturno, eles almoçam no CRAS, tomam um banho no CRAS, trocam de roupa no CRAS, Então eles não voltam para casa para voltar para o programa. Os serviços oferecidos são serviços de karatê, são serviços do Conviver Jovem, que existem ações diversas. Vocês também têm grupo de idosos. Nós temos o Brincadeira Resgate da Infância, que é um projeto com a creche. Nós temos os grupos de convivência, que são os grupos de convivência que não são por períodos, que é o caso da gestante. Sim. Né? A gente tem um grupo de gestante, que a gente faz esse acompanhamento. Por sinal, quarta-feira agora, amanhã vai ter o encerramento. Nós temos também o encerramento, amanhã vai ter o encerramento do grupo de informática, que tem crianças, jovens e idosos, que vai ser ali no telecentro. Então nós temos vários grupos articulados funcionando ao mesmo tempo. São mais de 500 pessoas sendo atendidas, a gente pode dizer, por semana, se for colocar todos esses serviços que vocês oferecem, né, professor? E esses serviços que a gente oferece, eu sempre digo ao pessoal, dentro das possibilidades da gente, são de qualidade. Por quê? Porque a gente procura ter a merenda, porque a gente procura, se a pessoa mora na zona rural, oferecer o almoço, um espaço para tomar um banho, para trocar, vestir a farda e ir para a escola. Entendeu? Então existe um apoio. Não é um trabalho que a pessoa fique sem um apoio. Então, se eu estudo de manhã e faço karatê de tarde, eu vou almoçar no CRAS, tomar banho, trocar de roupa para ir para o karatê. Se eu estudo de tarde e faço karatê de manhã,
Eu venho de manhã pro karatê, vou pro CRAS, almoço, troco de roupa e vou para minha escola. Se a formação também nos cursos, exemplo da informática, no contraturno, da mesma forma? Da mesma acontece? forma, é. Então a gente tem o pessoal que vem para os nossos cursos, não fica sem apoio. Na hora que preenche a ficha, a gente procura saber os dados, procura dificuldades e a gente resolve. Um transporte foi adquirido recentemente também a partir dessa decisão coletiva, dessa participação coletiva. Na tua fala lá, quando o veículo foi apresentado, tu disseste, desde o início nós fomos juntando o nosso dinheirinho com esse objetivo e nós chegamos... Na verdade, a gente vem com um trabalho planejado. Nós assumimos em 2009. Em 2009, nós não tínhamos o CRAS. Então, em 2009, nós criamos o CRAS, porque não se pode... Existia a secretaria, mas não existia o CRAS. Não. Então, o CRAS, como estrutura, em 2009. Aí, em 2010, nós compramos um veículo. O Uno. E começamos a adequação do espaço, né? Porque o espaço, quem tem memória e lembra, era um espaço que estava lá ocioso, né? Tinha caixões, tinha material, tudo jogado ali. Um espaço que, de passagem, é válido sempre salientar, passou por 3 reformas, e aí é dinheiro público que vai pelo ralo, porque foi construído para ser a feira, acabou não sendo a feira, depois foi destruído todo o espaço por dentro para ser, quem sabe, na oportunidade do desejo de ser um ginásio de esporte, acabou não dando, voltou à feira novamente, foi mais dinheiro público que foi investido e agora ele foi adequado para esse espaço de ações educativas do CRAS. Desde 2009 aquele espaço é utilizado. Em 2010 nós utilizamos o espaço e já a gente pretende fazer a reforma desse espaço no futuro para trazer o CRAS para cá. Mas como o tempo hábil foi pequeno, a gente não tem como reformar. E até legalmente ficaria uma situação difícil. Reforma e ampliação. E ampliação. Aí a gente não tem como fazer isso agora. Então a gente vai deixar para a próxima gestão a gente tentar implementar essa ação. Tá certo. Professora Maria da Conceição Borges falando conosco aqui na redação da Criativa Online sobre as ações da Secretaria de Assistência Social. Professora, nunca é demais lembrar que já aconteceram alguns cursos que hoje não acontecem mais, mas exemplo de curso de cabeleireiro, curso de eletricista, me recorde aí, por favor. E algumas feiras também que acontecem em parceria com a saúde e a agricultura. Na verdade, tem ações da gente que a gente fez e que, assim, a gente está buscando fazer convênio com o Senac. Por quê? Porque são cursos de qualidade. Nem sempre a gente encontra profissionais disponíveis para a gente fazer um curso de qualidade e que traga material. Normalmente, quando a gente fazia, a gente onerava com material, a gente comprava todo o material. Então, existe um processo que a gente está vendo com o Senac para fazer cursos. E não é uma verba específica para isso, né? Existe uma verba que você pode utilizar, mas não é específica, né? Então, a gente está querendo direcionar com o Senac porque a gente faz um convênio, uma parceria. Então, a gente pretende fazer cursos, já agora no segundo semestre, cursos de criação de renda, capacitações para isso. Mas a gente pretende cursos mais longos, porque assim, um curso de 3 dias, 4 dias, eu sempre acredito que uma capacitação séria ela tem que ter mais de um mês. Porque é para preparar o indivíduo para trabalhar. A carga horária tem que ser no mínimo. Tem que preparar o indivíduo para trabalhar. Então, assim, o Senac tem alguns cursos, a gente entrou em contato com eles e a gente tem que fazer um levantamento de público. Porque não adianta você fazer um curso para um curso que não tem público. Então, a gente está fazendo um levantamento, a gente vai fazer um levantamento agora, no segundo semestre, no CRAS, para ver se o público. Existe um curso que ele dá que é muito interessante, que é de produção de doces para festa. Sim, artesanais. Aqueles docinhos especiais para festa. Eu acho interessante. Porque tem muitas pessoas que fazem os doces, mas não faz tão bem feitinho. Então, às vezes, um curso desse vem aprimorar. Não otimizam as embalagens, enfim. Então, isso aí viria otimizar o pessoal que trabalha. E eles têm cursos também, eles me falaram sobre o curso de habilitação, mas o curso de habilitação eles fazem lá em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio. Aí eu conversei com eles, com o Fernando, a moça que trabalha lá, para ver a possibilidade de incluir vagas nossas daqui para lá. E a possibilidade dessas pessoas irem. É porque as pessoas que tiram habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação, elas talvez não saibam, algumas não saibam de que o governo também ele financia algumas habilitações. Não existem só escolas privadas, escolas particulares. Não existem possibilidades. E aí eu vi com a menina, ela disse que existia a possibilidade de abrir vagas e a gente está negociando essa possibilidade de conseguir vagas para o pessoal daqui. Entendi.
Entendeu? Professora, é possível hoje em dia caminhar de forma isolada, as secretarias caminharem isoladamente, sem haver uma articulação e um diálogo entre elas no que se refere à gestão pública municipal? Não. Não existe como, porque a Secretaria de Assistência, se você observar o programa Bolsa Família, por exemplo, tem o projeto Presença e Educação. E tem o SICOM, que é a saúde, que é a questão do peso da criança, da vacinação e do acompanhamento da nutrição. Aí você já tem 3 secretarias: Educação, Saúde e Ação Social, e Assistência Social. E Assistência Social. E a gente ainda tem uma questão que não tem nada que você possa fazer, qualquer movimento que a gente faça, a gente precisa da parceria com todas as secretarias. Porque a agricultura tem o pessoal que apoia a gente. Sempre que a gente faz uma ação, Dia da Criança, o pessoal da agricultura vem para fazer o apoio, para ajudar a armar os brinquedos, para dar o apoio, para ajudar as professoras, para colocar os meninos no brinquedo. Então, não existe como trabalhar isoladamente. Na minha cabeça, só existe como trabalhar juntos. E a gente trabalha muito. As responsabilidades são específicas e diferentes de cada secretaria. Nós trabalhamos juntos. Mas todos devem trabalhar com um só objetivo, juntos. que é o serviço para a população miguelense neste caso. Professora, um abraço, obrigado pela atenção, à disposição para acrescentar o que julgar necessário, e sempre que necessitar, a Criativa vai estar inteira à disposição. Eu queria lembrar para vocês, Magno, o seguinte: a gente está com o PA aí, que é a alimentação, que é um projeto de segurança alimentar, junto com as associações e o CRAS. E assim, o PA agora, quarta-feira, ele porque é um projeto junto à CONAB, que é um órgão federal, e tem uma quantidade de alimentos que vai ser distribuído. Então a gente já atingiu, quarta-feira atinge essa quantidade. E esse programa a gente vai continuar, mas a gente fez a parte... Esse não é o programa de alimentação das escolas, não, né? Não, é um outro programa. É um outro programa, porque a gente trabalha com segurança alimentar. Sim. Então, esse programa é o que o pessoal chama de merenda. É a merenda que vai para casa. Sim. É a merenda que chega em casa, que chega aqui nas casas, em São Miguel, e que chega na zona rural. Hoje certo? já atende a quantas pessoas? Já tem uma média de quantas famílias são contempladas? Todas as pessoas que estão no CAD único, sim, elas são contempladas pelo PA CONAB. E essa alimentação é adquirida aqui em São Miguel das Matas Aqui mesmo, em com São produtores Miguel. de São Miguel das Matas? Produtores rurais de São Miguel. Na semana passada, a Anne esteve aqui conosco, ela que é assessora da Secretaria de Agricultura de São Miguel das Matas, disse que existem 8 associações de São Miguel que estão regulares, né? Existem mais, mas aptas a participarem dessa. Só participava uma há algum tempo atrás, e hoje todas elas já estão aptas a participarem, o que é um progresso muito grande, né? Vocês também adquirem essa alimentação nessa associação. Como é o processo? Porque algumas pessoas não entendem. A CONAB, ela utiliza como base o registro que nós temos no CAD único de famílias que vivem em segurança alimentar, certo? Então, se eu tenho 2.800 pessoas da base do CAD único que passa por insegurança alimentar, aí pensando em pessoas, não em família, porque a merenda não é dada por família, é por pessoa, certo? Então, assim, se eu tenho 2.800 pessoas dentro do CAD único que passam por situação de segurança alimentar, a CONAB usa esses dados do CAD único e ela disponibiliza alimentação por um determinado tempo para essas pessoas, para suprir segurança alimentar. Mas a associação que deseja fornecer, ela precisa fazer o cadastro. Faz o cadastro junto à CONAB. Então, esse alimento vem da agricultura familiar. Então, a gente tem o quê? Aipim, maracujá, laranja. Outro dia estava lá abóbora. E um produto processado, como o sequilho, o beiju, o bolo, tudo é produzido nas associações. E isso chega na mesa da família que está carente. Gente, é um grande programa. É um programa federal que as associações acessaram e que a secretaria, o CRAS, no caso, o CRAS, ele é a unidade executora. Fornecedora associações, executora o CRAS. E financiador? Financiador, governo federal. Governo federal. Governo federal. Então, é muito bom esse programa. Então, a gente parou agora por um período, mas já encaminhamos toda a documentação, inclusive associações já participaram da reunião, já se colocaram favorável, já tem uma ata, já se encaminhou para a CONAB. E em breve a gente está recebendo. São ações de formiguinhas que nem sempre a população percebe, mas nesse bate-papo é sempre muito proveitoso, porque esse tipo de esclarecimento ele se torna mais compreensivo para a população. Né? Então a gente
pode dizer às pessoas o seguinte: esse programa ele vai ficar suspenso por um período, que é o período que é necessário para a Conab analisar toda a documentação e, de novo, disponibilizar a adesão para que a pessoa possa continuar a distribuição. Tá certo, então. Entendeu? Então não acabou, não acabou, ele na verdade fica por um período suspenso, que é o período de análise da documentação. Não é nem suspenso, não pode ser distribuído porque não tem o recurso, né? Então, nesse período, a Conab está analisando a documentação, que já foi enviada. E nós estamos também tentando marcar um bate-papo com a Ilha, ela que trabalha com a questão da licitação de São Miguel das Matas, porque a população também precisa compreender a questão legal. Nem tudo que é preciso fazer é possível fazer a curto prazo por conta da questão legal, da legislação. Existe uma coisa que caminha muito junto, eu sempre chamo a atenção nas associações. Gente, todo benefício que a gente consegue tem uma base documental atrás. Nenhum benefício vem à toa. Ele não chega até o beneficiário se não houver uma base legal bem feita. E a base legal vem antes. Então, assim, tudo que a gente faz tem que ter documento, tem que ter papel, não tem jeito. Então, todo benefício que chega na minha mesa, que chega na minha porta, tem um documento que foi anterior. Então, é importante que a gente entenda, quanto beneficiário, que não existe benefício sem a parte documental anterior. Então, tudo que a gente alcançou hoje, entenda, é o resultado de muito trabalho com a parte legal. Adesão, discussão, conselho aprovando, nada acontece caído do céu. Outra coisa que tem acontecido também é essa questão do funcionamento dos conselhos. O professor já falou com relação à reunião que acontece em paralelo entre ação social e assistência social. A ação social está na cabeça. A assistência social e a agricultura, porque vocês fazem no mesmo dia para facilitar a chegada das pessoas. Vocês trazem também esses conselheiros, alguns da zona rural que não tem transporte próprio. Eles ratificam também essa decisão da secretaria, né? Eles precisam ratificar. A gente precisa da participação dos conselheiros. Eu sempre digo a eles o seguinte: eu, quando faço uma reunião, digo a eles: olha, gente, as decisões são partilhadas. A decisão de vocês deve ser sempre pensada em favor do povo. Nunca em favor da secretária, mas em favor do povo. Tudo que a gente decide aqui vai voltar em benefício para o povo. Então, não existe conselho que não tem uma ação, no nosso caso específico, em favor do povo. Todas as ações são favoráveis ao povo. E isso é o que tem feito a Secretaria de Assistência andar, a Secretaria de Agricultura andar. Tá certo. Se manter vivo em São Miguel das Matas. Professora Maria da Conceição Borges, professora de língua portuguesa, repetindo, esteve no CAVB pela primeira vez no ano de 1986, na formação, na instituição daquele colégio, quando deixou de existir 8 de dezembro e passou a existir o Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas, e em 89 já passou a ser profissional efetiva do governo do estado da Bahia, está em São Miguel das Matas desde esse período, contribuindo conosco, é também cidadã miguelense de coração, está neste momento também secretária de assistência social. Mais uma vez, obrigado, um abraço pela atenção. Eu gostaria de dizer o seguinte, deixar aqui como lembrança da minha fala, o que diz o hino do CAVB. O hino do CAVB diz o seguinte: quem é que chega, traz alegrias. Quem é daqui sai, leva saudades. Quem bebe desta água fica. São Miguel é uma terra abençoada. E o povo que aqui vive é um povo também abençoado. Então, quem aqui chega, sempre traz alegrias. Quem daqui sai, tenha certeza, leva saudades. Muito obrigada. Obrigada, Criativa, obrigada, Magno. E obrigada aos internautas que abrem, leem, ouvem o que a gente diz e espalha. Porque a informação, ela deve ser partilhada. Ela não deve ficar estagnada. É por isso que nós estamos aqui. Ela não é privada, né? Ela é de todos.